Olá, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Boa sexta para você que nos acompanha, 9 e 7 da manhã. E a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 30.384 casos de Covid-19. Desse total, 28.576 pessoas já se recuperaram, notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame, 8.234 pessoas. E, infelizmente, já são 872 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 34 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 17 internações, sendo 12 em UTI. E dos casos suspeitos, são 17 internadas e até o momento 4 permanecem na UTI. Somados, os números representam 42% de ocupação em leitos de UTI e 31% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 494.881 doses aplicadas, ou seja, 88% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 79% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única, e outras 102.956 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Guilherme Mendicelli. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Isa. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Guilherme, a gente começa falando um pouquinho sobre a retomada, né? A gente teve toda essa campanha de vacinação, mas nesse final de ano, infelizmente, a gente teve uma mudança no cenário da pandemia aqui na cidade. Como que isso afetou a questão cultural aqui de Jacareí? No final do ano a gente subiu bastante os números de casos de Covid, apesar da vacinação já estar dando uma aliviada, principalmente no número de mortes, mas ficamos muito atentos, né? Então bloqueamos bastante atividade que pudesse aglomerar e preferimos as atividades que ou acontecessem em espaço aberto ou que nós pudéssemos controlar o público principalmente com carteira de vacinação e com distanciamento. Não foi uma novidade, uma vez que em 2021 a gente já estava bastante acostumado, então quando os números começaram a subir, nós fomos prudentes, também seguindo o decreto municipal, as recomendações do governo do estado. Então não paramos, mas os eventos presenciais foram mais controlados. A expectativa é que agora, com a diminuição dos números, a programação do ano possa seguir tranquila e aos pouquinhos a gente possa retomar. Ainda assim é um cenário promissor, né? Com a questão da vacinação, a gente vê um número de casos menor do que, por exemplo, 2021. Agora, você falou sobre atividades ao ar livre. A gente tem o Jazz no Parque, que ainda tem mais uma edição. Como que tem sido para o público receber música dentro do parque da cidade? Acho muito bacana quando a gente concilia as atividades culturais em espaços onde as pessoas já vão naturalmente. Muitas vezes não vão pela música ou também vão pela música. E a gente soma isso não só ao contato, né, das pessoas com a música, com os artistas, mas principalmente no entretenimento de um domingo onde a família vai no parque, onde pode apreciar uma boa música. E tem sido muito bacana, é um projeto que já acontece há algum tempo, em algumas fases específicas do ano. As pessoas já têm aquela lembrança afetiva e ficam muito felizes. Cada domingo é uma atração diferente, é uma formação diferente, então dá essa oportunidade às pessoas aproveitarem uma boa música. Agora a gente está na temporada verão, né? Temporada verão vai ser a última apresentação agora em fevereiro e vamos analisar como que a gente vai retomar o próprio jazz ou outras atividades, não só no Parque da Cidade, como também em outras áreas públicas, principalmente para estimular que as pessoas ocupem esses espaços públicos e trazer um pouco também desse pertencimento local. O que as pessoas podem esperar para quem vai dar ali uma passeada no Parque da Cidade, Guilherme? Qual que é a duração, por exemplo? A duração é de aproximadamente 2 horas. O jazz acaba tendo as marcações principalmente instrumentais. Então, para quem gosta de música, quem aprecia a sonoridade também instrumental, tenha certeza que é isso que encontra, né? Muito puxado para o jazz, com as influências do jazz.
É quase terapêutico, né? Você está no parque, você está sentado na grama. Quando a chuva atrapalhou um pouquinho, a gente foi para o espaço coberto, que também foi contemplado. As pessoas ainda estão inseguras em alguns momentos por conta da pandemia, mas aos pouquinhos começam a voltar e a ficarem felizes. O horário é no período da tarde? É no período da tarde, a partir das 4 da tarde. Então fica aí o convite. A gente já volta. Fim de tarde no parque. Fim de tarde no parque num domingo, bem gostoso. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Guilherme. A gente muda um pouquinho de assunto. Estávamos falando sobre arte, agora a gente fala sobre esporte. Jacareí foi sede do Campeonato Estreante Paulista de Luta de Braço, que aconteceu no último fim de semana. O torneio contou com a participação de grandes nomes do esporte. No último domingo, dia 13 de fevereiro, Jacareí recebeu o Campeonato Estreante Paulista de Luta de Braço. O torneio foi realizado no bairro Terras de São João, região leste da cidade, e contou com a participação de 200 pessoas, entre atletas e espectadores. Promotor da modalidade esportiva em Jacareí, Alexandre Falcão é atleta e treinador em luta de braço desde 1988. E destaca a presença de diversos nomes importantes do esporte no campeonato estreante. A gente não tinha uma previsão de quantos atletas iria vir, mas a gente teve uma boa repercussão, uma boa divulgação, né? A gente teve a presença da Federação Paulista de Luta de Braço inteira aqui em Jacareí, né? E a presença também da Juliana, que é a presidente da Federação Paulista de Luta de Braço. Tivemos a presença da Gabi Vasconcelos, campeã mundial, né? Mais de 26 títulos mundiais concretizados, né? Wagner Bortolato, tetracampeão mundial de luta de braço, imbatível, uma fera na luta de braço. Também a presença do técnico Vitão, da Seleção Brasileira de Luta de Braço. Só celebridades responsáveis pelo trabalho da luta de braço no Brasil, né? Todos presentes na nossa competição aqui em Jacareí. Apesar do sucesso da competição, Falcão ainda espera que a modalidade seja cada vez mais difundida em Jacareí, principalmente por meio de ações sociais. Hoje nós estamos com um projeto da ONG Jovens Carentes de Luta de Braço Profissional, Escolinha Jacarezinho, aqui em Jacareí, né? Sendo organizada por mim. A proposta é transformar esses jovens em profissionais de luta de braço. A repercussão vem acontecendo devido ao esporte estar sendo muito destacado hoje no Brasil e no mundo, a luta de braço, né? E está crescendo muito os adeptos. Então, a gente tem hoje em meta as competições que são o paulista, né? E o brasileiro. Tanto que o Campeonato Brasileiro do ano passado, que nós tivemos um apoio enorme em nossa cidade, com alguns apoiadores, nós trouxemos 17 medalhas brasileiras para Jacareí. Então, o Jacareí está se destacando muito e com uma repercussão muito boa no esporte da luta de braço. Muito legal, parabéns aí para a Associação Falcão. A gente fica muito feliz aqui da TV Câmara que acompanhou toda a evolução desse esporte aqui na cidade. E a gente volta a conversar com o Guilherme Mendicelli, que é presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Guilherme, um assunto que todo mundo estava esperando é sobre a questão dos editais, né? A cultura, infelizmente, foi muito atingida por conta da pandemia e os editais é um suporte para quem produz cultura e arte aqui na cidade. Foi divulgado, né, 4 editais, então a gente tem circulação de artes cênicas, 16ª Mostra de Artes Cênicas, difusão artístico-cultural e também tem o Salão de Artes de Jacareí, que foi divulgado nessa última semana. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses editais. Os artistas da cidade, né, os produtores culturais já esperam e a gente tinha um compromisso de voltar a movimentar as atividades culturais, as manifestações culturais. A Fundação Cultural, por mais que muitas vezes as pessoas entendam que é muita festa, promove evento ou show, alguma coisa assim, não é só na apresentação que fica a missão da Fundação Cultural. A missão da Fundação Cultural também é entender as manifestações culturais da cidade e também o desenvolvimento artístico-cultural em diversas modalidades, onde contempla-se dentro do município.
Nós temos 2 editais de artes cênicas. As artes cênicas foram muito prejudicadas nesses últimos anos por conta da pandemia. O teatro muitas vezes pode ser na rua, mas depende de aglomeração, depende de aproximação, depende do próprio palco. Então, assim, foi o mais prejudicado. Os grupos de teatro ficaram desmobilizados, infelizmente, sem contar as questões até financeiras que esses artistas, por conta de ter suas atividades interrompidas, passaram. Então nós lançamos a circulação de artes cênicas. A ideia é contemplar a agenda do segundo semestre da Fundação Cultural com atividades descentralizadas, com as apresentações do edital, da mostra da circulação de artes cênicas. E a mostra de artes cênicas, tradicional mostra daqui da cidade, que também ficou paralisada nos últimos anos. A gente quer retomar com essa força, estimulando os grupos da cidade, estimulando as artes cênicas como um todo, né? Não só em cima de um palco, mas também mostrando todo esse desenvolvimento artístico nas ruas, em parques, em outros locais. O SAJA foi um edital pensado para movimentar as artes visuais aqui da cidade. Esse ano é o centenário da Semana de Arte Moderna, do movimento modernista. E nós, com o edital, nós gostaríamos de retomar o Salão de Artes de Jacareí, que está previsto em lei, já é um projeto que há muitos anos é instituído aqui no município, e estava um pouco parado. A gente quer retomar, estimulando a entrega, né, e o movimento das artes visuais, tanto da pintura, da escultura, da fotografia, fazendo uma exposição e promovendo uma exposição com premiação, inclusive, de jurados dessas obras selecionadas, que ficará exposta, e o Salão de Arte será no nosso museu, que também é uma referência aqui na cidade. Então, foi um edital voltado e focado para estimular esse setor das artes visuais. E, por fim, um dos editais mais esperados, que é um edital de difusão artístico-cultural, onde nós viabilizamos esse edital através do Fundo Municipal de Cultura. É um edital com recursos do fundo, e onde vamos estimular a seleção de 25 projetos, com uma premiação de até R$8.000, pensando nesses projetos artísticos. Pode ser da música, pode ser de outros eventos culturais, pode ser de sarau, pode ser de circo, enfim, promovendo obrigatoriamente duas apresentações e uma delas obrigatoriamente em região descentralizada. Então serão 25 projetos com a premiação de R$8.000. É uma forma de movimentar a classe artística cultural, viabilizar com um pouco mais de agilidade recursos também para que essas atividades aconteçam, e também contempla a nossa agenda da Fundação Cultural, com atividades descentralizadas e espalhadas por toda a cidade. Esse foi o intuito desse edital. E outro grande marca também que nós conseguimos foi ser viabilizado pelo Fundo Municipal de Cultura. Com o Fundo Municipal de Cultura recebendo esse recurso, e o Conselho também deste fundo fiscalizando não só o edital como a realização do projeto, nós deixamos ainda mais democrático, participativo e transparente o processo. São demandas que chegam até a Fundação através do Conselho Municipal de Cultura, através dos próprios setoriais do Conselho. Então a gente consegue receber essa demanda, pensar em atividades e lançar esses editais para movimentar a cidade. É importante, né, Guilherme, quando a gente fala sobre edital, para o pessoal que está em casa, que às vezes não está nesse meio, falar um pouquinho sobre o quanto isso não é só para o produtor, né, mas tem esse retorno para a cidade com essas contrapartidas. Então todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo, principalmente. E são nesses editais que nós conseguimos promover e ter controle da ação cultural, da política cultural da cidade. Né? Como eu havia dito um pouquinho antes, não é simplesmente um show de um artista, é claro que é também um show, mas a gente tem essa responsabilidade de pensar um pouco maior, pensar em políticas que não vão só pensar na classe artística ou nos produtores culturais, mas também vão pensar nas crianças dos bairros, vão pensar nos idosos, vão pensar em diversos públicos, no entretenimento, ainda mais neste momento onde estamos saindo de uma fase pandêmica muito dolorida e muito difícil.
mas principalmente para dar acesso à população das riquezas que a gente tem na cidade. Isso também amplia o pertencimento, a identidade e a valorização dos nossos filhos, né? Atenas Paulista é terra de artista. Certeza. Agora vamos para o que interessa, né? As inscrições, Guilherme. Em março, abril, como está sendo dividida essas inscrições? Bom, temos 2 inscrições que começam dia 4 de abril, que são as inscrições do Salão de Artes de Jacareí. Então, o pessoal das artes visuais podem acessar esse edital no site da Fundação Cultural. E também o de difusão cultural, que são esses projetos de 8 mil, que também as inscrições começam a partir do dia 4 de abril. Em março, um pouquinho depois, dia 21 e dia 28, consequentemente, começam as inscrições de artes cênicas. Então também tem um tempinho a mais, não só para a mostra, como para a circulação de artes cênicas. Esses são os editais que estão abertos. Sem contar, peço licença aqui também para falar de um 5º edital, que é o nosso edital de credenciamento de orientador artístico-cultural, que são os nossos oficineiros que anualmente prestam serviços e colaboram com a Fundação Cultural nas formações culturais. Esse credenciamento também está aberto, então no próprio edital a gente tem todas as categorias que os educadores artísticos culturais podem se candidatar. Após o credenciamento, nós fazemos a atribuição nas oficinas. Então é bacana se você tem esse contato, conhece alguém, divulga o credenciamento. É uma forma também da gente ampliar a formação cultural na cidade. Uma rede, né? Legal. Então fica aí todas as oportunidades, só entrar no site da Fundação. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Guilherme, peço licença. E as ruas de Jacareí recebem asfalto novo com verba de emendas federais. As obras estão ocorrendo em 3 frentes distintas e avançando por vias da região central da cidade, de acordo com o planejamento prévio. Para garantir a segurança viária e conforto aos moradores do entorno, os canais oficiais da Prefeitura de Jacareí, nas redes sociais, Instagram e Facebook, comunicam previamente interdições e mudanças de rotas. O trabalho de informar também é realizado diretamente na Casa dos Munícipes, através de distribuição de panfletos explicativos. Então, só fica atento aí nos canais oficiais da Prefeitura para ver se está acontecendo alguma obra perto da sua casa. E a gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, que, claro, continua aqui na nossa cidade. Quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Larissa. Quem que pode tomar vacina nessa sexta-feira? A gente está falando sobre os eventos culturais que vão voltar a acontecer aqui na cidade, então é importante estar em dia com a vacina. Bom dia a você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. Final de semana chegando, mas ainda dá tempo de tomar sua vacina contra a Covid-19. E você de casa acompanha agora na sua tela quem pode ser vacinado hoje, sexta-feira. Os maiores de 5 anos que por algum motivo não tenham tomado a primeira dose da vacina devem procurar um dos postos de vacinação para receber a primeira dose do imunizante. Hoje também tem aplicação de segunda dose e essa é para quem tomou a primeira dose de Coronavac no dia 28 de janeiro ou em data anterior, para quem tomou a primeira dose de AstraZeneca no dia 24 de dezembro ou em data anterior, ou para quem tomou a primeira dose de Pfizer no dia 28 de janeiro ou em data anterior. Quem for tomar a segunda dose de AstraZeneca ou Coronavac deve procurar exclusivamente a UBS Central. Hoje também tem aplicação de dose reforço e essa é para os maiores de 18 anos que tenham recebido a segunda dose de Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no dia 20 de outubro ou para quem então tomou a dose única de Janssen no dia 18 de dezembro. Lembrando que quem tomou a dose única de Janssen também deve procurar a UBS Central. Agora fique atento para os horários de atendimento. As crianças entre 5 e 11 anos, para elas o atendimento já começou e acontece até o meio-dia nas seguintes unidades. UBS Santa Cruz dos Lázaros, UBS do Parque Santo Antônio, Unidade Municipal de Saúde da Família do Cidade de Salvador, e Unidade Municipal de Saúde da Família do Jardim das Indústrias. A partir das 13 horas, essas unidades municipais e as unidades básicas de saúde também vão aplicar as vacinas nos maiores de 12 anos.
Agora, as outras unidades de saúde já começaram a aplicar a vacina e vão até às 17 horas, com exceção, como sempre, da UBS Central, porque lá o atendimento já começou e vai até às 19 horas. Agora, se você for tomar a sua primeira dose da vacina, precisa levar um documento de identificação com foto e um comprovante de endereço. Já os menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um dos responsáveis e quem tiver comorbidades precisa levar um comprovante que comprove essa condição. Se você for tomar a sua dose reforço ou então a sua segunda dose, precisa levar um indispensável cartão de vacinação. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br e todas as suas dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 156. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, ainda dá tempo de se vacinar antes de curtir o final de semana. Obrigada, Larissa, pelas informações. E o cenário artístico independente está na lista das áreas mais atingidas pela pandemia por conta da restrição social. Ainda que a vacina tenha proporcionado cenários promissores, esse setor ainda continua instável. Contudo, editais públicos como a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, acaba sendo uma ótima oportunidade para realizar projetos culturais, proporcionar arte e dar renda aos produtores. Léo Magalhães é músico. Ele construiu sua carreira em São Paulo, mas há 4 anos voltou para Jacareí, onde resolveu se inscrever em editais. A gente se especializa em tocar, em escrever música, em fazer música e outras áreas também artísticas. A gente foca muito naquilo que a gente faz e, às vezes, essa parte de explicar um projeto, levantar documentação para inscrição, são áreas que a gente não domina tanto e acaba esbarrando, né? No mês de fevereiro, surgem novas oportunidades na área cultural. A LIC, Lei de Incentivo à Cultura, terá suas inscrições abertas do dia 7 até o dia 18. A LIC foi criada com a proposta de oferecer recursos financeiros para projetos artísticos municipais. Segundo o projeto Cultura e Economia para Jacareí, entre 2016 e 2018 foram investidos em torno de R$1,5 milhão em produções dos moradores da cidade. Todo esse investimento é realizado por meio de apoiadores, grandes empresas, associações ou pessoa física. Eles podem abater até 20% do que seria pago ao poder público em IPTU e ISS e destinar essa verba a projetos culturais previamente aprovados. O primeiro é o recurso financeiro que a empresa, seja ela ou o porte que for, ela já vai direcionar para pagamentos de IPTU, certo? Mediante ao conhecimento sobre qual o valor que eu posso aportar, você faz esse trabalho, né? Cada empresa tem a sua forma de ajustar, e aí ela vai ter aquele aporte. Então, aí, o que é interessante ali é olhar quais são esses projetos, qual o projeto que tem mais a cara da nossa empresa. O processo exige a inscrição dentro das categorias, como artes cênicas, audiovisual e literatura. Depois de inscrito, o projeto passa pela análise de documentação, logo em seguida pela aprovação da CAP, que é a Comissão de Avaliação, e, se aprovado, chega à fase de captação de recursos com os apoiadores. A Suzano, por exemplo, é uma empresa que já incentivou mais de 50 projetos de Jacareí. É uma forma da gente estar sempre engajado com a comunidade de forma geral, seja os proponentes, sejam os beneficiados, né, as comunidades que vão receber as apresentações, e toda essa riqueza cultural que nós temos, em algum momento, até mesmo tendo um olhar para como que aquela iniciativa, aquele grupo de trabalho possa vir fortalecer ainda mais uma outra frente de iniciativas que nós temos, né? Uma lei que incentiva trocas, o acesso às atividades artísticas produzidas pela população para a população. Vai dar para desenvolver um trabalho super bacana, né? Tem uma verba considerável, né, para utilizar. E não só eu, como outros artistas, acredito que vão poder realizar trabalhos fantásticos, então acho que vai ser super legal. Para se inscrever e ter acesso ao edital da LIC, basta entrar no site
fundacãocultural.com.br e colocar o seu projeto artístico em prática. E a gente volta a conversar com o Guilherme Mendicelli, que é presidente da Fundação Cultural de Jacareí, até dia 18, até hoje as inscrições então, né, Guilherme? 5 da tarde, você deixou para o último dia, acelera aí, toma cuidado, não deixe para entregar às 5h01, que o prazo é 5 horas em ponto, que a gente encerra as inscrições e depois já passa para a nova fase de avaliação. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Guilherme? Qual que é a importância dessa lei de incentivo? Eu acho que não só para o país, mas, por exemplo, aqui a cidade, né? Falando um pouquinho mais perto da gente. A LIC é uma lei que já tem mais de 20 anos aqui na cidade. Então, assim, é uma lei que vem já diversas gerações de artistas, com o apoio também não só, é uma lei municipal. Então, é uma lei que é válida na cidade especificamente, a nossa LIC aqui em Jacareí, que estimula a relação do produtor cultural, principalmente com o poder privado, né? Então, assim, a gente tenta dar uma sinergia social com a coordenação do poder público. A importância da LIC, ainda hoje, é que um dos únicos projetos que garante, de fato, por lei, o estímulo a projetos culturais. Então, isso é uma vitória, como está previsto em lei. Todos os anos ela tende a ser publicada e tende a selecionar projetos. É uma relação de abatimento de imposto, então as empresas elas pagam os impostos à prefeitura, o dinheiro está no caixa da prefeitura e a empresa simplesmente concorda e assina um termo onde ela topa destinar 50%, até 50% deste imposto a um projeto cultural, vinculando sua marca ao projeto e conseguindo viabilizar essas produções culturais. O ano passado nós aprovamos 10 projetos e este ano vai ser mais uma seleção que a gente tem um teto de R$750 mil em projetos culturais. Dependendo dos valores dos projetos, pode ser que a gente consiga um a mais ou 2 a mais. Então depende dessa equação. Mas ainda assim, com todo o esforço, a LIC ainda garante, apesar das dificuldades também, né? Porque depois de aprovado o proponente e a própria Fundação Cultural, a gente tenta fazer essa aproximação com as empresas e fazer elas entenderem a importância de apoiar e a facilidade de apoiar. Uma vez que o dinheiro já foi pago, o dinheiro já está no Tesouro Municipal. Então, é uma LIC que contempla, já foram entregues diversos projetos com uma extrema relevância para a cidade, não só para os produtores culturais, mas para todos que são beneficiados com isso, que é a própria cidade, o patrimônio da cidade, os registros, as apresentações, é o estímulo muitas vezes, uma mudança de fase para os artistas que conseguem um recurso, conseguem mobilizar um grupo. Então, a LIC tem muita importância. E a gente espera potencializar mais ainda e criar uma sinergia ainda maior, não só com os produtores, mas também com as empresas, com o poder público, para poder estimular todos os anos esses projetos. Então tá aí, inscrições até hoje e para quem ainda não preparou um projeto, já vai se preparando para o ano que vem, né, Guilherme? Ano que vem. Guilherme, a gente está falando sobre acesso, a gente tem uma parceria com o Poiesis, que é um Instituto de Apoio à Cultura, que também tem oficinas, por exemplo, sobre escritas de projeto, né? Como que consegue se inscrever? Quais que são essas oficinas? Essas oficinas são parcerias, a Poiesis é uma instituição que é financiado pelo governo do estado, então faz parte das ações do governo estadual nas relações culturais. E a gente faz essa parceria principalmente na divulgação dessas oficinas para os munícipes de Jacareí. Então a Fundação viabiliza a comunicação, então todas as informações estão nas redes sociais, estão no nosso site. E hoje, ainda mais com o estímulo e com o aumento das oficinas de uma maneira virtual, é uma oportunidade de você ter acesso, às vezes, a conteúdos até profissionais que estão um pouco mais distantes, de renome, sem pagar um centavo. Então, assim, nas redes sociais da Fundação Cultural, no próprio site da Fundação Cultural, você tem as informações e a gente divulga essas oficinas e também coordena as inscrições para os munícipes da cidade. Legal, a gente já volta a conversar sobre outras questões também, como por exemplo o MAV aqui da nossa cidade. Nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade e vai conhecer um pouco sobre o tradicional comércio do mercado municipal de Jacareí e vai saber mais sobre o mutirão de renovação do CNH. A gente volta daqui a pouco.